Cuidado agora. Trazendo aí seu cafezinho. E botar vendendo no café do Lula, eu agora vou toda vez, vou pedir pro Miguel provar esse café. E como é que ele sabia que seu café tava doce? Meu Deus. Esse chupetinho, ele tá andando muito com o Edinho e pode fazer um... O Edinho andou muito com aquela turma ali do Yelcast, né? É, aquela turma pesada. São muito sabidos, né? Até flagrou ontem a PF uma operação contra golpe e desarticulou, segundo a Polícia Federal, uma organização criminosa responsável por planejar um golpe, inclusive era planejado a morte do presidente da República e do vice eleito ainda em 2022. Boa tarde agora, hein, Rani? É isso mesmo, viu, Silas? Boa tarde a você, a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Ainda continuamos com repercussões sobre essa operação da Polícia Federal, que pretende divulgar o relatório final dessas investigações até o fim dessa semana. Silas, eu acho meio difícil, mas eles já prometeram em outras ocasiões terminar essa investigação, mas ainda não terminou. Talvez, né, com todos esses casos que vieram à tona desde a semana passada, da questão do homem que explodiu bombas aqui em frente ao STF, pode ser que eles encerrem. Mas, Silas, essa operação de ontem, como você estava falando, o que mais chamou a atenção foi isso, a presença de militares das forças especiais, dos chamados kits pretos, que têm um treinamento de força, com o planejamento de usar armamento bélico do próprio Exército, como, por exemplo, Silas, eles falaram durante essas conversas que foram ali flagradas sobre técnicas terroristas e também o uso de metralhadoras e lançador de foguete antitanque. Foram uma das possibilidades que eles aventaram. Como você falou, a gente tem aí os alvos desses militares que foram presos. O presidente Lula era, inclusive, citado nessas mensagens como Jeca. E o presidente Lula, eles estavam monitorando os passos a partir do policial federal Vladimir Soares, que foi um dos presos da operação de ontem, que dava informações ao grupo sobre o dia a dia do presidente, o aparato de segurança também que estava ao redor dele. E o plano seria, sim, envenenamento. Esse plano punhal verde e amarelo seria executado em dezembro de 2022. Já o vice-presidente da República, Alckmin, era tratado como Joca. Ele era também mencionado por esse grupo como PSDB, porque ele está no PSB, mas ajudou a fundar o partido e, de acordo com análises, derrotar o presidente Lula e também o Alckmin, que eles citavam como PSDB, seria ali um sinal contra a redemocratização do país. Tem um terceiro alvo aí dessa operação que era tratado como professor, é o ministro Alexandre de Moraes, que também era monitorado. Eles chegaram, inclusive, a observar a residência do ministro aqui em Brasília no dia 15 de dezembro de 2022, como eu falei, estava previsto para esse plano ser executado, mas eles desistiram. E tem um quarto personagem que é o Juca. Esse não é ali definido pela Polícia Federal. Eles só têm suspeitas de que seria o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Na verdade, ele não tinha nem tomado posse, né? Era em dezembro de 2022, mas ele já tinha sido indicado por Lula como o próximo ministro da Justiça e Segurança Pública. E aí a gente tem também a cara dos presos, né? Tem as imagens dos presos. O general Mário Fernandes, general 2 estrelas do Exército das Forças Especiais, ele era o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, ficava aqui no Palácio do Planalto, na gestão de Bolsonaro, e imprimiu esse plano em 9 de novembro de 2022. Tem também os tenentes-coronéis Hélio Ferreira. A informação é de que esse tenente-coronel tinha trocado mensagens com Mauro Cid, que era o ajudante de ordens de Bolsonaro, para disseminar notícias falsas sobre as urnas eletrônicas. Também tem o Rafael Martins, que já tinha sido alvo daquela operação Tempus Veritatis. Esse teria negociado o valor de R$100 mil para financiar a alimentação e hospedagem daquelas pessoas que acamparam aqui em frente ao quartel-general do Exército. E também tem o Rodrigo Bezerra, esse pela primeira vez foi alvo dessa operação.
Bom, Silas, agora as repercussões. Aqui em Brasília, o próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que haverá respostas sobre isso, porque essa operação da PF demonstrou algo inadmissível que estava acontecendo. Também a gente tem repercussão do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, abriu a sessão de ontem dizendo que o inimaginável estava próximo a acontecer. E também o ministro Gilmar Mendes, que em entrevista à Globo News falou que cogitar contra o Estado Democrático de Direito é crime. A legislação, de acordo com ele, é mais severa em relação a isso. E, inclusive, ele discordou da fala do filho do ex-presidente da República, Flávio Bolsonaro, que ontem, em sessão na Comissão de Segurança Pública do Senado, disse que pensar em matar não é crime. Vamos ver o que o senador Flávio Bolsonaro disse. Porque vontade de matar alguém, todo mundo alguma vez na vida já teve, né? Por mais que seja abominável esse sentimento, a gente ora, pede perdão a Deus por ter tido essa vontade, isso não é crime. E um crime, para ser tentado, em algum momento da sua execução, tem que ter havido algum fato que impediu os agentes. Olha, amanhã, Silas, como eu havia anunciado no início do programa, o ministro Alexandre de Moraes, que é o responsável, o relator desses inquéritos, ele vai interrogar o tenente-coronel Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que tinha feito um acordo de colaboração premiada. Mas esse acordo está sob ameaça porque, de acordo com a PF, Mauro Cid omitiu informações importantes. Ele teria trocado mensagens com esse general preso ontem, o Mário Fernandes, sobre essa tentativa de golpe. Inclusive, a gente tem imagens aí da reunião ministerial que ocorreu em julho de 2022, em que a gente já tinha mostrado trechos em fevereiro desse ano. O general Heleno falava em virar a mesa e o general Mário Fernandes, nessa reunião, falou que teria que fazer algo antes, inclusive, do segundo turno, antes das eleições, na verdade, e fez uma alusão a um novo golpe militar no Brasil. Tá certo, Tânia. Muito obrigado pelas suas informações. Caiu como uma bomba ontem essa operação da Polícia Federal. Eu vou dizer o seguinte para você. Eu vou esperar mais farinha desse angu. Eu acho muito pouca farinha. Agora, se o presidente Bolsonaro sabia, é muito grave. Agora, nunca mais eu vi ninguém discutir foi a economia brasileira, né? Nunca mais eu vi ninguém discutir foi os 12% de juros que o Brasil vai entrar o ano que vem. Mas tudo bem. Eu, para me pronunciar neste caso, vou esperar o restante da farinha desse angu. Não me precipitarei a inocentar ninguém e nem condenar ninguém. Porque tem um bocado de gente aí condenando as pessoas antecipadamente, até pelo fato do seguinte: se existiu esta minuta, se existiu essa intenção de matar o presidente e o vice, não tenha dúvida de que isso é criminoso, mas não é crime, porque ninguém matou, né? Então, não é crime, como disse, embora eu não concorde com ele, que todo mundo um dia pensou em matar o outro. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu vou deixar para comentar isso quando o angu estiver todo molhado. Por enquanto o angu não está pronto, não. Tu tá, aquele angu que só belou as beiradas. As beiradas do prato. Vai aparecer muita gente precipitada. Os babões, os cagões, né? Aí os caras vão se precipitando. Eu sei. Eu nem condenarei ninguém e nem inocentarei ninguém, certo? Só digo uma coisa, eu tô ansioso para discutir a situação econômica do país.